Instituto Professor Calazans, Tribunal Aeronáutico. Vou, em breve, publicar um livro de um caso interessantíssimo que ocorreu um acidente com vítimas fatais em uma das áreas mais congestionadas do nosso país. E eu vou agora apresentar esse caso para que você tenha conhecimento da importância daquilo que nós chamamos de CSI da aviação. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Tribunal Aeronáutico é um nome que nós utilizamos para fazer com que alunos ou profissionais da comunidade aeronáutica ou também da comunidade jurídica venha entender duas concepções. A concepção de tudo aquilo que acontece na atividade aérea e tudo aquilo que acontece na atividade jurídica. E o caso que nós vamos apresentar, rapidamente aqui eu vou falar, é o seguinte. Um determinado avião, ele decola de um congestionado espaço aéreo, um aeroporto que fica dentro de um congestionado espaço aéreo no Brasil. E ele vai decolar, era uma aeronave de pequeno porte. Ele recebe ali a autorização da torre de controle para alinhar e decolar. Mas antes dele decolar, duas ou três outras aeronaves da aviação comercial se nega a decolar. O aeroporto estava em condições visuais, mas mais ou menos ali a 10 milhas tinha grandes formações meteorológicas pesadas, cumulonimbus, nimbus, stratos, cúmulos e assim por diante. As aeronaves Boeing e Airbus, quando alinharam, acionando o radar meteorológico, viram que as coisas não estavam favoráveis, então elas pediram para a torre de controle e retornaram. Isso aconteceu com duas ou três aeronaves, tipo Boeing e Airbus, se negaram a decolar, repito, embora as condições no aeroporto eram favoráveis à decolagem, inclusive condições visuais. As condições climáticas estavam adversas a 5 a 10 milhas após a decolagem. Quando essa aeronave de médio porte se alinhou, o piloto ele resolve decolar e decola. Logo após a decolagem, ele passa para o órgão adjacente, que era o controle de aproximação, e ele acaba entrando na formação pesada. Logo após a decolagem, devido às condições meteorológicas, houve muitas solicitações de desvio. E estava havendo muito desvio na saída, na chegada, e em vários setores. E isto congestionou a fonia. E essa aeronave de pequeno médio porte fez várias chamadas ao controle de aproximação. Como o espaço aéreo estava congestionado, não houve tempo hábil do controlador atender a aeronave por 5 ou 6 chamadas. Na realidade, a aeronave entrou em dorso e caiu e veio ali a falecer todos os ocupantes. E interessante que a aeronave caiu, nós vamos até dar um spoiler, lembrando que baseado em caso real, tudo que eu estou falando aqui aconteceu, tem detalhes mais interessantes, mas aconteceu esse caso e tudo que eu estou falando aqui até agora é verdade, mas no caso real, a aeronave ela caiu porque houve um problema de navegação, nos equipamentos da navegação. Um dos equipamentos, que não é nem na navegação, que era o horizonte artificial, o horizonte artificial estava em pane. E devido à forte turbulência, a aeronave já estava dentro da nuvem, condições por instrumento, a aeronave entrou em dorso e o piloto não percebeu que a aeronave entrou em dorso. Ele entendeu que estava com pane de horizonte. Na realidade, ele não estava com pane no horizonte artificial. O horizonte artificial estava
mostrando a condição real em que a aeronave estava. Depois de várias chamadas, ele tenta alegar ali, notificar uma pane, e não deu tempo, ele entrou em dorso e caiu na cidade, morrendo todo mundo. Pronto, esse é o acidente e fato. Depois disso, tá, aí entra o professor Calazans com a concepção do Tribunal Aeronáutico, responsabilidade jurídica. Na realidade, o controlador ele foi indiciado, tá? Então o Ministério ele foi indiciado, mas acabou não sendo processado. Mas houve uma mobilização de alguns advogados na intenção de processar esse controlador de tráfego aéreo e fazer com que quem, seja lá quem for, nós vamos conversar sobre isso, se responsabilizasse penalmente, o controlador no caso, e civilmente, que eu não sei quem é, pela indenizar os danos morais e até os danos materiais relativos à perda da aeronave. Tá? E aí nós vamos fazer algumas perguntas aqui que serão respondidas no nosso livro, nosso bate-papo. Vamos lá. Pergunta que foi feita. O controlador da torre de controle errou ao autorizar a decolagem? Ora, o aeródromo estava em condições visuais. Tá? Isso os advogados questionaram. Depois, o controlador da torre. Depois, o controlador da aproximação. Ficou comprovado que o espaço aéreo estava em condições meteorológicas adversas, um fator muito importante. Outro fator, tinha muitas aeronaves, inclusive cada setor, segundo o acordo operacional, tem um número X de aeronaves. Naquele caso específico, tinha mais aeronaves do que o setor poderia suportar. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: o controlador da aproximação, ele errou ao admitir mais aeronave do que era previsto? Este acidente, nós poderíamos restabelecer o nexo causal, o nexo de causa e efeito entre a conduta do controlador em aceitar mais aeronave, pois o espaço aéreo congestionado, muitas aeronaves solicitando desvio. Esse fato tem nexo causal entre a omissão do controlador em não atender a aeronave e o resultado acidente? Nós poderíamos estabelecer esse nexo causal entre a conduta do controlador do controle de aproximação e a conduta e o resultado acidente? Então nós vamos montar um tribunal em várias instâncias para trabalhar essa situação. Lembrando que esse é caso real, que no caso real o controlador da torre foi indiciado, do controle também foi indiciado, mas não houve processo, mas houve uma contratação de alguns advogados, peritos, no sentido de estabelecer uma estratégia levando-se em consideração tudo isso que eu estou falando. Então, no nosso tribunal aeronáutico, nós vamos explicar, caso o piloto o controlador viesse a ser processado, como ele responderia, se é que ele teve culpa, ou como é que ele poderia se defender, quais seriam as estratégias, claro, levando em consideração todo o aspecto jurídico e principalmente o aspecto regulamentar. Tribunal Aeronáutico, em várias instâncias, nós vamos entender como é que funciona uma investigação jurídica dentro de uma concepção de responsabilidade jurídica que nós chamamos de CSI da aviação. Então, mas olha só que coisa interessante, esse livro vai ser publicado agora, a previsão que seja publicado no primeiro semestre de 2025, mas parcialmente e gratuitamente, o professor Calazans vai oferecer este livro. Se você quiser o livro parcial, que nós não vamos concluir, mas que traz ali esses aspectos iniciais do tribunal, basta escrever aqui, curtir e escrever aqui, eu quero o livro. E faz contato com o professor Calazans e eu vou gratuitamente fornecer esse livro, onde nós fazemos um aspecto geral e depois mostrando quais são as instâncias e como é que isto vai acontecer
ou aconteceria num tribunal aeronáutico. Ok? Então, repetindo, você está assistindo no canal do YouTube, basta você se inscrever, comentar "eu quero o livro" e fazer contato com o professor Calazans. Ok? Deixa eu ver quais são os contatos aqui. Tá? Aqui eu tenho o QR Code, você pode fazer contato no QR Code do professor Calazans. Então você vai se inscrever no site, no canal do YouTube, fazer "eu quero o livro" e em contato com o professor Calazans, e eu vou fornecer para você gratuitamente a introdução desse livro e os aspectos gerais de como vai ser essa história baseada em caso real. Além do mais, você pode também fazer contato com o professor Calazans no e-mail calazans.daniel@gmail.com ou no nosso telefone, que é Zap 11 o 986936733, tá? E aí eu faço um convite também para você conhecer o site do professor Calazans. No site do professor Calazans nós temos vários cursos voltados ao direito aeronáutico, voltado à perícia aeronáutica, e onde nós discutimos vários casos, além desses, onde houve responsabilidade em caso de acidentes ou outras ocorrências aeronáuticas. IPK, ok? Então, aqui está feito o convite para escanear o QR Code e fazer parte do grupo do professor Calazans, e aqui estão os seus contatos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.